Olá pessoal, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Eu quero convidar vocês agora para a gente meditar um pouco, rapidinho. Estou aqui estudando a palavra um pouco, meditando, examinando as escrituras, aqui na minha casa, momento de folga, tranquilo. Eu examinando Hebreus 10, eu vi que verdade maravilhosa para nos libertar da mentira, do engano que o povo vive dentro das igrejas. Então, essa é a importância de você estar buscando o conhecimento de Deus, a palavra, não é? Você tem que ser devoto à palavra, você tem que consagrar sua vida dentro da busca da palavra, não em religião, formalidade religiosa, dentro de instituição. Se preocupe em buscar a palavra no tempo que você tem, assim que você pode, um momento tranquilo. Vá ler a palavra, vá aprender mais de Deus, principalmente o Novo Testamento, onde está a revelação da graça, amém? As cartas apostólicas. E eu meditando aqui em Hebreu, gosto muito de estar buscando a Deus, não é dentro de igreja, é na palavra, lendo, aprendendo mais de Deus. Buscar a Deus é isso, entendeu, gente? Buscar a Deus não é para estar dentro de igreja vivendo culto. Buscar a Deus é estar na palavra, buscando, alimentando-se, meditando de dia, de noite, examinando, observando para que a nossa vida esteja andando prudentemente por ela, nem desviando para a direita, nem para a esquerda, mas por todo o caminho que ela nos orienta, a palavra. Eu quero convidar vocês agora para a gente ler Hebreus 10, do 19 ao 28. Olha que coisa gostosa quando a gente começa a ler a palavra, vai aprendendo, vai sendo ensinado por Deus. A gente vai saindo da mentira que os homens ensinam para o povo dentro das igrejas. Não estou generalizando, sabe, gente? Olha, pessoal, eu quero deixar uma observação aqui muito importante. Eu queria que você atentasse para isso. Eu não sou contra quem está dentro de igreja, congregando lá, né, entre os irmãos. Não sou contra, eu não prego contra isso, gente. Eu congreguei já, eu congrego hoje ainda se for possível. O que eu prego contra é o que as pessoas estão aprendendo dentro dessas congregações igreja. O que eu prego, o que eu falo, o que eu combato, não é as pessoas estar dentro da igreja aprendendo. É o que as pessoas estão aprendendo dentro dessas igrejas. Porque a maioria dos líderes não estão ensinando a verdade para o povo. Eu não prego contra a juntar-se num local chamado igreja para ali viver um momento de comungar a fé. Eu não prego contra isso. Eu não prego contra a liderança de uma pessoa que está no meio de um grupo. Tem que ter. Todo grupo tem que ter uma liderança. Esse grupo é o pastor a quem Deus chamou e deu o nome de pastor, vocacionando. Tem que ter uma liderança no meio de um grupo para conduzir a palavra, a direção e trabalhar o ensino com todos. Eu não prego contra isso. Eu não prego que não tem que se congregar em algum local. Só que esse local não é específico igreja, instituição. O que eu prego é mostrando às pessoas que as pessoas estão sendo ensinadas, instruídas, orientadas, erradas dentro dessas instituições igreja. Por quê? Porque os homens gostaram do domínio sobre o povo e fizeram do povo negócio e mudam os princípios da palavra de Deus, onde eles ensinam que a igreja é o local, é a casa, é o ambiente, onde o povo tem que buscar Deus, onde o povo recebe a bênção de Deus. Eu prego contra isso, contra o que eles ensinam lá, as doutrinas que são dadas dentro de muitas igrejas. Então, eu não prego que não se deve estar dentro de um local congregando, chamado igreja. Eu prego que você tenha que ter o cuidado. O que você está aprendendo dentro desse local chamado igreja. Deu para entender, irmãos? Muita gente aprendendo heresia dentro desses locais. Muita gente preso, manipulado, sendo privado da verdade do evangelho. Vivendo o anátema, ventos de doutrina, movimento vã, paganismo, dentro desses locais chamados igreja. Então, quero só deixar essa observação. Eu não prego contra você que está congregando em um local chamado igreja, um local público. O que eu prego é que você tenha cuidado. O que é que você está aprendendo dentro desse local? O que é que esse líder, esse pastor está te ensinando dentro dessa igreja? O que hoje é ensinado para o povo, que a igreja é a casa de Deus, que o povo para buscar Deus, servir a Deus e ser salvo, tem que estar na igreja.
que o povo, se não tiver numa igreja, se não for membro dessa igreja, instituição, o povo não é salvo. É isso que eu prego. Isso tudo é heresia e a doutrina de Cristo que está sendo deturpada por muitos pastores dentro de muitas igrejas. Eu prego contra o que está sendo ensinado. Eu prego contra o que o povo está aprendendo lá dentro dessas muitas igrejas. Os conceitos, os valores que são deturpados em relação à verdade de Deus. Eu prego contra isso, entendeu, gente? Só essa observação. Vamos meditar aqui em Hebreus, um pouquinho para a gente aprender. Hebreus capítulo 10, versículo 19 ao 28. Isso é buscar a Deus, viu, gente? Isso é se encher de Deus, viu, gente? Isso é estar na presença de Deus, viu, gente? Isso é adorar a Deus, isso é prestar culto a Deus. Quando você para buscar ao Senhor no conhecimento dele na palavra. Medite nela, tenha prazer, de dia e de noite. Se esforce, seja prudente a examinar a palavra para guardar tudo que nela está nos orientando. Isso é buscar a Deus. Eu prego para as pessoas conhecerem essa verdade. Não é o que os homens pregam dentro da igreja, ensinando o povo que tem que buscar a Deus dentro de igreja. Não. Nós temos que buscar a Deus na palavra dele. Buscar a Deus é o quê? O que é buscar a Deus, irmãos? A paz do Senhor, meu irmão Wellington Vitor. Glória a Deus. Estou sentindo falta daqueles cultos, viu, irmão? Que a gente fazia lá na sua residência. Amém? Quando tiver aí disponível, a gente faz de novo. Amém, meu irmão Wellington Vitor? Deus continue te abençoando, meu irmão. Em nome de Jesus, a você e toda a sua família. Amém? Então, buscar a Deus é isso. Então, eu aqui na minha casa agora, no momento de consagração espiritual, de busca de Deus, que é orando aqui e lendo a palavra, eu li aqui a palavra e aprendi algo muito importante que eu quero passar para você. O que eu recebo de graça eu dou. O conhecimento que eu vou recebendo, que eu vou me alimentando, eu quero passar para os irmãos para a edificação da Igreja de Cristo, que somos nós, membros, pessoas que se converteu a Cristo, amém? A gente se congrega. A Igreja de Cristo se congrega em vários lugares. A Igreja de Cristo não é o local, não é a instituição, deu para entender? Porque os homens ensinam errado. Os homens trocaram os valores dos princípios de Deus, estabeleceram suas regras. Nós somos a igreja, que congregamos em locais, independente se for numa instituição, se for numa casa com 2, 3 ou 4 membros, se for numa praça, reunido com 5, 6 ou 10 membros, aonde tem membro do corpo de Cristo, a igreja está ali representada naqueles membros. Amém? A igreja é pessoas. Vamos lá, Hebreus 10, versículo 19. Irmãos, vamos aprender algo importante para que possa a gente ser liberto da mentira e do engano que muitos estão presos, vivendo, sendo ensinados dentro de muitas igrejas. Olha o que diz a palavra de Deus. Vou ler aqui para você. Hebreus, capítulo 10, versículo 19, aliás. Vamos lá, deixa eu tomar um pouco de água para molhar a garganta, porque esse dia eu tenho pregado muito, levado muita mensagem. Tenho aconselhado muita gente, instruído, orientado, tirando dúvida, e a garganta está, entendeu? Cumprindo o meu ministério de chamado para a obra do reino de Deus. Hebreus 10, versículo 19 diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Versículo 20. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, sua vida, seu corpo, crucificado na cruz do Calvário. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com um coração verdadeiro e inteira certeza de fé, tendo um coração purificado da má consciência, o corpo lavado com a água limpa, que é a palavra. Retenhamos firme a confissão da fé, da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Vamos lá, versículo 24. Consideramos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor das boas obras. Eu devo considerar um ao outro, irmão.
Eu não posso desprezar meu irmão só porque ele não é desse local que eu estou. Eu não posso desfazer do meu irmão só porque ele não está na mesma igreja, instituição que eu estou. Cuidado com isso aí, cuidado. Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Versículo 25, onde muitos pastores e pessoas pregam isso aqui, esse texto, de uma forma isolada, para tentar mostrar que o povo tem que estar dentro da igreja. Olha o que diz o versículo 25, Hebreus 10. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes, ademoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Não deixando as vossas congregações, a palavra não está dizendo, não deixe a vossa igreja, não deixe a vossa instituição. Ali não é a congregação. A instituição não é a congregação. Congregação é de pessoas. O escritor está dizendo, não deixe as vossas congregações. Os cristãos têm que congregarem. Os cristãos têm que estar comunicando a fé, comungando a fé, um com o outro, estimulando um ao outro. Isso não está falando de estar dentro de igreja. Instituição. Viu? Você que prega isso aí querendo mostrar que o crente tem que estar na igreja. Não, a palavra manda. Mentira. Esse texto não dá nenhuma base para ninguém dizer que é igreja aqui. Instituição. Amém? Amém? A mentira vai sendo desmascarada, irmão. A mentira só prevalece enquanto a verdade não aparece. A verdade está oculta. Porque os homens estão privando o povo do conhecimento da verdade dentro das igrejas, mas Deus está levantando homens que estão do lado de fora dessas igrejas, instituição, pregando a verdade, está iluminando a mente de muita gente que está sendo liberto dessa mentira, desse engano dentro de muitas igrejas. Quando a palavra de Deus é levada à exposição, dá entendimento ao simples. Por muito tempo o povo foi enganado com Malaquias 10, 3:10. Onde os pastores aplicavam isso para persuadir o povo, coagindo, colocando medo do povo, para o povo dar dízimo. Mas depois que Deus levantou homens corajosos para pregar contra esse erro doutrinário, contra esse engano, contra essa interpretação maldita da palavra, que muitos pastores davam dentro da igreja, o povo hoje, a maioria, foi conhecedor da verdade, foi liberto dessa escravidão de dízimo. Continua muitos presos ainda porque não querem conhecer a verdade. A escolha de muitos que vão perecer, preferem permanecer na mentira. Ainda continuam presos nos dízimos. Mas muitos que ouviram e creram foram libertos. E Deus está fazendo a mesma coisa agora, com muitos que estão presos dentro de instituição e igreja, sendo negócio de homem. Com esse texto aqui, que eles aplicam para fazer você pensar que não deve deixar de estar ali dentro da igreja. Porque aqui não está falando de igreja, instituição, seja ela qual for, batista, assembleia, presbiteriana e etc. Isso aqui fala não deixando as vossas congregações. Entendeu aqui? Não deixando a nossa congregação. A nossa congregação. O nosso momento em que nos congregamos. Aonde nos congregamos? Vamos congregar onde? Todo dia a gente congrega onde? Pode congregar numa instituição? Pode. Mas a instituição não é o local para você estar. Igreja. Igreja somos nós que congregamos em qualquer lugar. Onde tenha 2 ou 3 reunidos no nome de Cristo. Ministrando a palavra um para o outro ali. E o Espírito Santo é quem vai nos conduzir. Ele é quem nos ensina todas as coisas. Deu para entender? Então, igreja aqui não é instituição. O escritor aqui aos Hebreus, ele está falando, essa carta foi direcionada aos judeus que se converteram a Cristo, para que eles fossem conhecedor do caminho da graça, da direção da graça, não ficassem mais presos dentro das regras que era pedido na lei. A carta aos Hebreus é uma carta escrita para esclarecer os cristãos judeus sobre a verdade da graça do período da igreja, para que eles não ficassem mais presos, escravizados, dentro
das ordenanças da lei, aonde sacerdotes fizeram do povo negócio, fizeram do templo negócio, fizeram casa de comércio, fizeram covil de ladrões, aonde sacerdotes fizeram o povo tropeçar, não aplicavam mais a palavra, não ensinavam mais o povo dentro das igrejas, dentro do templo, que era a igreja antigamente, que o povo pensava que era a casa de Deus. Aí hoje muitos pastores pegam isso e aplicam do mesmo jeito. Não, a igreja aqui, o local, a instituição Assembleia, a instituição Batista, a instituição Presbiteriana, aqui é a casa de Deus. Você não pode deixar de estar aqui. Por quê? Você tem que estar lá para ele dominar sobre você, para ele tirar lucro de você, para ele ostentar sobre você, para ele ter domínio sobre você. Por isso que esses homens ensinam isso, que instituição, igreja, é a casa de Deus e você tem que estar lá, porque se não estiver lá, Deus não vai te abençoar, tu não é servo de Deus, tu não está em comunhão com Deus, tu não vai ser salvo, tu não vai ter bênção, tu não vai ter vitória, tu vai entrar no estreito porque tu saiu da igreja. Entendeu como é? Esses homens são manipuladores, são filhos de Satanás, deturpando a verdade do evangelho, privando o povo da verdade, tirando o povo do caminho da salvação e levando o povo a tropeçar. Dentro de muitas, não estou aqui generalizando, mas dentro de muitas igrejas hoje, saia correndo dentro delas, se você não quiser perecer. O escritor aos Hebreus não está falando de igreja instituição, não deixando a nossa congregação. Ele não está deixando, não deixa a nossa igreja, porque aqui não tinha igreja. Os crentes, nesse período aqui, não tinha igreja. Eles se congregavam. Tanto faz numa casa, tanto faz em um local público, tanto faz em uma garagem, tanto faz em um local restrito. Eles se congregavam. O escritor aqui não está falando de igreja, instituição. Deu para entender? Aonde é o negócio do homem, que faz do povo o negócio deles. Então vamos aprender com Hebreus 10, 19 ao 25. Vou ficar aqui no 25. Vamos ver o que diz o 19. Veja qual é o contexto. Veja o que o escritor está falando em relação desse assunto que ele está ensinando. Veja qual é a orientação que ele está dando, em qual motivo. Qual é o contexto aqui de advertência que está sendo levada para os irmãos aqui, que o escritor aqui, os Hebreus, está levando. Vamos lá. Hebreus 10, 19 diz assim. Tendo, pois, irmãos. Ele agora chama a atenção dos irmãos. Para quê? Olha o que ele diz. Ousadia para entrar no santuário. O escritor aos Hebreus está falando aqui com a simbologia do Velho Testamento. O santuário que ficava no templo, que ficava dentro de uma parte restrita, que o homem não poderia entrar, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, onde tinha a presença de Deus, que ninguém tinha acesso. Aí o escritor aos Hebreus vai dar essa simbologia agora, dizendo, irmãos, tenham ousadia. Por quê? Porque ninguém poderia entrar senão era morto. O povo tinha medo. O povo não ia à presença de Deus. Era o sacerdote que fazia o intermédio. Porque o povo tinha medo, senão eram mortos. O povo precisava de um sacerdote na velha aliança. E o escritor aos Hebreus, dentro dessa orientação aqui, Hebreus 10, 19, ele vai dizer, tendo ousadia, irmãos, a entrar no santuário. Tenha ousadia, não tenha mais medo. Entre no santuário, ou seja, na presença de Deus. Vá na presença de Deus. Entre na presença de Deus. Você tem acesso à presença de Deus. Você não precisa mais de um sacerdote. Olha o que ele vai dizer. Hebreus 10, 19. Tendo, pois, ousadia, irmão, para entrar no santuário. Por onde? Não é mais com oferta de sacrifício. Não é mais com holocausto. Não é mais através de sacerdote. Aí ele vai dizer, tenham, pois, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Aleluias. Meu irmão, quando a gente vai aprendendo isso aqui, a gente vai sendo liberto dos ensinos dos homens dentro das igrejas. Não, você tem que receber a bênção através do pastor. Você tem que vir à presença de Deus dentro da igreja. Você só pode estar servindo a Deus e na presença de Deus aqui na igreja. Rapaz,
Vamos lá, vamos aprender. Estamos aprendendo, irmão. O escritor vai dizer, tenham ousadia, irmão. Nós não precisamos mais daquele ritual que era oferecido e pedido na velha aliança. Agora eu não preciso mais de sacerdote. Eu não preciso ter medo de estar na presença de Deus. Eu não preciso mais ficar ausente da presença de Deus. Eu não preciso mais me privar do santuário, onde é a presença de Deus. Porque agora eu posso entrar. Eu posso estar na presença de Deus através do sangue de Jesus. O santuário não é mais no templo. Não é mais em um local restrito. O santuário é o céu. Agora eu tenho a presença de Deus. Porque eu não vou ao céu agora, mas Deus está em mim. Eu agora sou o templo onde Deus está. Aleluia. Entendeu, irmão? Glória a Deus. O sacerdote, ele era o mediador do povo para com Deus. O povo tinha que oferecer o sacrifício, mas não era o povo que fazia a expiação. Era o sacerdote. O povo levava o animal e quem oferecia era o sacerdote pelo pecado do povo. Eu não preciso de confessar minha pastor, a papa nem a padre. Eu não preciso de nenhum sacrifício, penitência dentro de igreja, religião, para poder ser purificado da minha culpa e estar na presença de Deus. Jesus, o meu sumo sacerdote, o meu pastor, o meu intercessor, o meu mediador, ele ofereceu o sacrifício a Deus, que foi a vida dele, para que eu, você, todos nós em Cristo, tenhamos acesso à presença de Deus, entrar no santuário sem temor, sem medo, sem consciência pesada, mas com ousadia, porque Cristo já nos deu essa liberdade. Em Cristo eu tenho a presença de Deus na minha vida, não é dentro de igreja. Hebreus 10, 19. Vamos lá, vamos continuar, porque é gostoso aprender a palavra. É gostoso se edificar e crescer na vida com Deus. Muitos estão perdendo tempo dentro de igreja, vivendo a formalidade de 2 horas naquele culto de poder, de apresentação, fábula, fantasia, um mundo de fantasia de Deus que o povo está vivendo. Não estão aprendendo nada, não estão crescendo, meu Deus. É só emocionalismo, grito, manifestação da mente do homem, de poder, de milagre, de presença, de fogo, de foi forte. Tudo isso é vã. É aqui, ó, que tu vai se encher da presença de Deus. É com o ensino, é com a instrução, é com a doutrina. Tira um tempo da tua vida para ler a palavra, irmão. Pede o Espírito Santo de sabedoria, que ele abra o teu entendimento. E tenha na sua vida o costume, a prática, a devoção, de você tirar um tempo do seu viver para orar ao Senhor no teu íntimo e ler a palavra dele, para aprender dele, para buscar a ele, para ser cheio dele. Enquanto tu estiver pensando que vai ser cheio de Deus, indo para esse escudo de poder, de avivamento, de mistério, de unção, de não sei o quê, tu está perdido, irmão. Tu está se esvaziando cada dia mais. Então o escritor aos Hebreus vai orientar os irmãos. Lembre de uma coisa. A carta aos Hebreus foi dirigida aos Hebreus, aos israelitas, ao povo judeu, entendeu? Que converteram-se a Cristo para aprender que agora não precisa mais guardar nenhuma ordenança ritual do Velho Testamento, onde o escritor aos Hebreus vai dizer que o Velho Testamento foi abolido. Abolido é tirado. Abolido é aniquilado. Foi abolido. Acabou. Não existe mais exigência para o povo de Deus que era feita no Velho Testamento, nos rituais, nos cerimoniais, para o povo chegar a Deus. Não precisa mais. Então lembre-se disso. Aí tem alguém ainda que pega Hebreus para tentar justificar o dízimo, irmão. Isso é um miserável. Isso é os miseráveis que precisam se converter para receber a misericórdia de Deus. Pegando a palavra para deturpar a verdade do Evangelho. O Evangelho de Cristo não tem dízimo, não tem igreja, não tem templo, não tem holocausto, não tem santuário, não tem sábado. O Evangelho de Cristo, Cristo é tudo isso para nós. Ele é o templo, ele é o santuário, ele é o sacrifício, ele é o sacerdote, ele é o pastor que guia nossas almas. Eu não preciso dar dízimo para ser grato a Deus. Eu sou grato a Deus quando reconheço Jesus crucificado por mim na cruz do Calvário e fazendo bem ao meu próximo. Não é dando dízimo à instituição para enriquecer o ministério dos homens. Deu para entender? Aprendam aí, gente. Então o escritor aos Hebreus, ele vai
instruir os irmãos, orientar os irmãos sobre essa realidade, para os irmãos não ficar mais presos nos rituais, nos cerimoniais da velha aliança, entendeu? Aí ele vai dizer, tenham ousadia. Não precisa mais você ir para o templo, oferecer nenhum sacrifício, buscar o sacerdote, para ele oferecer tua oferta na expiação do teu pecado. Não precisa mais você ter medo de entrar na presença. Não. A palavra é muito maravilhosa, é luz, ilumina a nossa mente, abre o nosso entendimento, esclarece. Entendimento de muitos que estão fechados, porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. A palavra de Deus é a luz de Deus, que precisa você olhar para ela, para iluminar a tua mente, teu entendimento, meu irmão. Eu não preciso mais desses rituais que se vive dentro da igreja hoje. Nós não precisamos mais dessas penitências, desses sacrifícios, desses flagelos dentro de igreja, através de culto, através de trabalho, através de obrigação. Nós precisamos entender que em Cristo nós temos a presença de Deus em nós. Tudo de Deus para nós está em Cristo. Não é dentro de igreja buscando isso, aquilo e aquilo outro. Aí ele vai dizer, deixa eu continuar aqui. Tendo ousadia a entrar no santuário pelo sangue de Jesus Cristo, viu? Você só entra na presença de Deus através do sacrifício dele, na cruz do Calvário. Olha o que diz o versículo 20. Pelo novo e vivo caminho que ele, Jesus, nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, pela sua vida humana que ele se fez, pela morte dele, ele consagrar um novo e vivo caminho. Ele mesmo é esse novo e vivo caminho. Ele disse, eu sou o caminho. O caminho não é o templo, o caminho não é o sacerdote, o caminho não é as formalidades religiosas, o caminho não é os usos e costumes, o caminho não é os dogmas, as crenças ordenadas dentro de igreja. O caminho é Jesus. Aleluias. É por ele que você entra na presença de Deus. Ele é o novo e vivo caminho. Olha o que o escritor aos Hebreus vai dizendo. Versículo 20 do capítulo 10 de Hebreus. Nós estamos aqui meditando na palavra, fazendo a exposição do texto. Não estamos pegando texto e dando interpretação dentro do texto isolado. É no contexto aqui, viu, gente? Esses pregadores aí, que não pregam o que a palavra ensina, são ministros de Satanás, deturpando a verdade do evangelho, tirando você do conhecimento da palavra, pregando oba-oba e trazendo doutrina anátema. Cuidado. Medite na palavra. Olha o que ele diz no versículo 21. O que eu estou aqui falando, olha. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Tendo um grande sacerdote. Quem é esse sacerdote que o escritor aos Hebreus vai falar? É Abraão? É Moisés? É Arão? Quem é esse sacerdote que o escritor aos Hebreus vai dizer que nós temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus? Quem é a casa de Deus? Eu e você. Quem é o sacerdote? Não é Pedro, Paulo, João, não é o pastor, o papa, nem o padre. É Jesus. Ele é o nosso sumo sacerdote. É o grande sacerdote que faz por nós expiação, intercessão, mediação, que ofereceu sacrifício por nós. Foi Jesus. Deu para entender, irmão? Você tem que entender isso, irmão. Você tem que entender o que aconteceu com a morte de Cristo. O que é a nova aliança. O que é o pacto de Deus para com o povo agora, através de Cristo, um novo testamento. Você tem que aprender isso. Muita gente dentro das igrejas, vivendo prática, ritual, culto do Velho Testamento, da velha aliança. Muita gente escravizado, guardando ordenança, doutrina, que leva o povo a viver práticas vãs, que não é o evangelho de Cristo. Vou dizer uma, guardar sábado. Vou dizer outra, buscar a Deus em igreja. Vou dizer outra, fazer campanha de vitória, de libertação, de quebra de maldição. Isso não tem nenhum valor. Isso é prática vã.
oferecer sacrifício, penitência. Ei, Jesus já ofereceu tudo. Jesus já ofereceu o sacrifício. Jesus já fez a obra. Jesus abriu o caminho. Eu só preciso entrar, crer nele. E nele já estou abençoado com todas as bênçãos de Deus na minha vida. Eu não preciso, nem você, nem nenhum cristão precisa mais de estar dentro de igreja, preso, escravizado, sacrificando-se dentro de culto. Culto de libertação, culto de vitória, culto de poder, culto não sei o quê. Não, gente. Não. Nós não precisamos mais disso. É preciso aprender o que a palavra nos ensina para a gente viver a nossa vida de fé e prática, não dentro de igreja, no que o homem diz, dentro da palavra. Amém, irmãos? Nós devemos viver dentro da palavra, irmão. Deixa eu botar aqui no perturbe, para eu concluir esse trabalho aqui, irmão. Nós temos que estar dentro da palavra, irmão. A palavra de Deus é a bússola, é o meio, é o critério, é o prumo, é a régua, é por onde nós devemos andar, submisso, sem questionar. É a palavra. Agora, onde você está aí dentro, aprendendo com esse líder, você tem que vigiar, examinar a palavra, conferir se o que ele te ensina, se o que você está aprendendo, se no que você está sendo formado, é o que Jesus ensinou, se condiz com a doutrina de Cristo, porque você não foi chamado para seguir homem dentro de igreja, você foi chamado para seguir a Cristo pela palavra dele. Olha o que o escritor aos Hebreus vai dizer. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com um verdadeiro coração, em inteira certeza de fé. Você tem que ter uma fé completa, verdadeira, para estar na presença de Deus por Jesus Cristo. Olha o que ele vai dizer. Tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. O seu coração é a consciência, o entendimento transformado pela renovação do Espírito Santo, pela palavra de Deus, transformou o teu entendimento. Você tem que ter isso, por isso que eu digo sempre, vida com Deus não é questão de ritual religioso, devoção religiosa, prática religiosa. Vida com Deus é questão de entendimento, conhecer a verdade, ser liberto por ela e andar nela. É isso. Aí olha o que ele diz no versículo 23. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Hebreus 10, 23. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Nós devemos guardar, esperar, estar aguardando, confiando, não se mover da esperança que nós temos diante da fé que nós cremos em Jesus, da confissão que nós fizemos, do momento que acreditamos nele, que ele nos garantiu a salvação, perdão, para receber a vida eterna com Deus. Devemos estar cada dia mais firme nessa esperança, porque fiel foi ele que prometeu. Não é igreja, não é pastor. Tem pastores aí dizendo que o homem não vai ser salvo. Tem pastor dizendo aí que Deus não vai dar a ninguém aquilo que ele está buscando se não estiver dentro da igreja. A minha esperança não foi dentro de uma igreja, irmão. A minha esperança não está na promessa de pastor, de líder religioso, irmão. A minha esperança não é baseada dentro de uma vida formal religiosa, dentro de igreja, irmão. A minha esperança, a minha confissão de fé foi a Cristo. Eu não professei um ministério. Eu não professei uma religião. Eu não professei e me entreguei para ser seguidor de um sistema religioso. Eu me converti a Cristo, eu professei a Cristo, eu sou seguidor de Cristo, devoto de Cristo, praticante da palavra de Cristo e ando na esperança, aguardando a esperança que Cristo me fez, porque Ele é fiel e poderoso para me garantir a promessa que Ele me fez, que eu estou aguardando, confiando nele, não dentro de igreja. Os homens estão pervertendo a verdade do Evangelho, tirando o povo da graça de Deus, privando o povo do caminho da vida e fazendo o povo tropeçar, cair em maldição nesse Evangelho anátema que estão vivendo dentro de igreja. Vamos continuar. É palavra, é instrução. Olha o que o escritor aos Hebreus vai dizer agora no versículo 24. Consideremos uns aos outros. Meu irmão, eu não posso desfazer de ninguém. Eu sempre digo aqui nas minhas doutrinas, quando eu estou levando o ensino da palavra de Deus,
Eu sempre digo, eu não estou trabalhando contra a pessoa. Eu não estou aqui trabalhando contra a pessoa particular de ninguém. Eu não falo contra a pessoa do pastor. Eu não falo contra o irmão A, B ou C. Eu levo o ensino, a doutrina. Eu combato conceitos, ideologias, princípios que não condizem com a verdade do Evangelho. Eu combato contra os falsos ensinos que estão sendo ensinados por muitos pastores, dentro de muitas igrejas, por muitos hereges, por muitos irmãos que não têm a compreensão da verdade e da graça. Estão presos dentro da sua linha de pensamento formulada dentro de suas igrejas e instituições. Eu não prego contra ninguém. Eu não desfaço de pessoa, porque a palavra me ensina isso. E eu conheço a palavra. Eu tenho que viver o que a palavra me ensina, não o que os homens me ensinam nas igrejas. E a palavra vai dizer, consideramos uns aos outros. Nós não podemos desfazer de ninguém, irmão. Pode ser o nosso inimigo. Nós não podemos estar desfazendo de ninguém. Por isso que eu digo às pessoas no meu comentário, aí fica dizendo, você é um filho do diabo, você é isso, aquilo, outro, você é um besta, você é um bosta. Já botaram isso aqui no meu comentário. Eu digo, meu irmão, não faça isso não, você já está saindo do assunto, né, de ideias, de conceitos, você está entrando numa discussão pessoal, você está agredindo a minha pessoa, não faça isso não. Se você não tem argumento para debater conceitos de doutrina, ideológicos, teológicos, então não entre para desfazer de ninguém não. Deu para entender? Então eu sempre digo isso, irmão, cuidado com os seus comentários, amém? Então o escritor aos Hebreus vai dizer aqui, consideramos uns aos outros, para nos estimular ao amor e às boas obras. Esse amor